Olá pessoal, deixa eu me apresentar que este aqui é o meu primeiro vídeo, então muitos não me conhecem. Eu me chamo Jean, sou servo de Jesus Cristo e este aqui está sendo o meu primeiro vídeo mesmo para poder ensinar a respeito da palavra de Deus para as pessoas que desejem ouvir. Porque o Evangelho ele é para todos, não é só para os cristãos. Então essa mensagem é endereçada para todos que puderem estar assistindo, porém somente aqueles que são de Cristo que ouvirão esta palavra. E quando eu digo aqueles que são de Cristo, não estou me referindo aos que são da igreja, porque Deus tem povo fora da igreja, nas seitas e no mundo. Então, assim, eu quero compartilhar essa mensagem, um ensinamento muito bom, muito importante, e eu acredito que é o centro do Evangelho. Então, assim, a mensagem que eu trago para vocês é Jesus, o caminho, a verdade e a vida. Se você puder pegar a sua Bíblia ou tiver algum outro celular ali, ou tiver diante do seu computador, você pode estar seguindo, que é João 14, versículo 5 e versículo 6, que diz o seguinte: Disse-lhe Tomé, Senhor, não sabemos para onde vais, como saber o caminho? Respondeu-lhe Jesus, Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, primeira coisa que eu quero ensinar aqui é o seguinte: observe bem a ordem dessas palavras: caminho, verdade e a vida. Essa é a ordem correta. Se eu fosse falar esse texto invertendo o sentido das palavras, eu estaria fazendo errado. Por quê? Eu vou explicar para você. A Bíblia diz em João capítulo 10 que Jesus é a porta das ovelhas. As ovelhas é o seu povo. E ao mesmo tempo que ele é a porta, ele é também o caminho. Então, significa o seguinte: para você entrar no caminho, você primeiro tem que passar pela porta. Se você não passar pela porta, você continua do lado de fora. Então, primeiro você passa pela porta, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Então, você entra no caminho, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Mas ele também é a verdade e a vida. Então, para você chegar à verdade, você tem que encontrar o caminho. Você encontrou o caminho, você chegou à verdade. Então, agora você vive na verdade. E depois que você vive na verdade, você está pronto para receber a vida eterna. Então, para todo ser humano que se converte ao Senhor, esse a sequência certa. Passa pela porta, entra no caminho, vive a verdade e alcança a vida eterna. E isso aqui é regra para todos. Aqueles que preferirem ficar de fora não encontrarão o caminho, não encontrarão a verdade e não alcançarão a vida eterna. Portanto, é uma escolha de cada ser humano. Você crê ou você não creia nessa palavra, ela é fato, ela é realidade e todos saberão no dia que nosso Senhor Jesus Cristo voltar. Porque a Bíblia diz que naquele dia haverá choro e ranger de dentes. Sabe por quê? Porque as pessoas que vão estar chorando amargamente com ranger de dentes são pessoas que viraram as costas para o Evangelho. São aquelas pessoas que não acreditaram no Evangelho e também aquelas pessoas que preferiram acreditar em um falso Evangelho e acabaram tendo um fim nada legal, nada agradável. A salvação ela é para todos os seres humanos, mas nem todos vão aceitar esta maravilha que Jesus Cristo deu para nós. E eu quero também falar algo muito interessante quando eu estava meditando nesse texto. E é o seguinte, veja bem para você ver. Jesus ele é o caminho. Então imagina o caminho como uma estrada, como uma rua, como uma avenida, certo? Pegando aqui no Brasil, eu creio que tem várias cidades com uma avenida tendo o mesmo nome. Pegar um exemplo, Avenida Brasil, que tem aqui onde eu moro. Eu já vi outras cidades que eu já passei que tem também avenidas chamada Avenida Brasil. Então tem várias avenidas chamada Avenida Brasil. O que eu quero dizer com isso é o seguinte: tem vários caminhos chamados Jesus. Mas será que todos os caminhos são realmente Jesus? Isso é a realidade. Há caminhos que para o homem parece direito, mas o cabo deles é morte. Está escrito em Provérbios 14. Então fica claro que há caminhos que para o homem parece ser Jesus. Igrejas que dizem que servem a Jesus, que é o que chamamos de seitas cristãs.
mas na verdade são falsos caminhos. Não é o Jesus verdadeiro que está sendo glorificado, adorado ali naquele lugar, porque o ensino não é o evangelho de Jesus. Portanto, temos no mundo essa divisão. Considerando o exemplo da avenida, haveria a Avenida Brasil daqui, a Avenida Brasil dali com o mesmo nome, Jesus daqui, o Jesus dali com o mesmo nome, mas o caminho não é o mesmo. E para você ver uma situação, cada Avenida Brasil tem ali as suas casas, os comércios, cada um ali no, preenchendo aquela avenida. Mas para você saber qual que é a avenida, por exemplo, onde está localizado um determinado comércio, que, por exemplo, ali no caso, né, um comércio você vai procurar uma financiadora, exemplo, financiador de veículos, né? Aí você tem um nome e tem o nome da rua, mas porém você não sabe o estado, você não sabe a cidade, mas se você souber pelo menos a cidade ou o CEP, você encontrará o caminho certo, o local certo que está aquela financiadora, certo? Mas aqui é só um exemplo simples, uma coisa simples para você entender o seguinte, que para você achar o endereço certo, que é Jesus, o verdadeiro, você precisa das informações corretas, que você só encontra na palavra e que você só vai alcançar pelo Espírito Santo, que a Bíblia diz que é Ele que nos guia e nos ensina todas as coisas. Mas pegando como exemplo essa questão da cidade, que eu achei interessante, eu quero passar para vocês, é o seguinte. A cidade na qual está a avenida, vamos falar avenida, com o nome de Jesus Cristo, porque é o caminho, só para dar um exemplo, ela se chama Jerusalém, certo? Agora, a outra cidade, são duas cidades, isso é bíblico. A cidade de Jerusalém é chamada Cidade de Deus, mas há uma cidade que se chama Babilônia, onde lá em Apocalipse capítulo 18, se não me engano, ou 16, está escrito assim, Deus falando, sai dela, povo meu, para que não sejais cúmplices em suas obras. Então aqui Jesus está dizendo o seguinte, que tem povo dele na Babilônia, adorando falsos deuses, ou seguindo o ensino errado, o ensino falso. São pessoas que, de repente, são religiosas, têm outras religiões, estão no mundo, enfim. Então, assim, fazendo essa analogia, que eu achei interessante foi isso. Então, assim, aquelas estradas, aquelas avenidas que chamam Jesus, mas que não é Jesus porque pregam um falso evangelho, elas pertencem à Babilônia. Então, a Babilônia, dentro da Babilônia estão as seitas cristãs, estão as religiões do mundo e o próprio mundo, porque em si até a ciência se torna uma religião quando as pessoas do mundo começam a querer justificar toda a verdade pautada na ciência e ainda querendo dizer que Deus não existe. Então temos a cidade da Babilônia e a cidade de Jerusalém. E como toda cidade tem seus habitantes e há diferença entre os habitantes de uma cidade e uma de outra, então fica simples e fácil de a gente compreender quem realmente está no caminho certo e quem está no caminho errado. Aquele que está no caminho certo, que está em Jesus, ele está vivendo a verdade e ele já recebe vida e vai receber a coroa da vida no dia que Jesus voltar. Essas pessoas são transformadas pelo Espírito Santo e elas apresentam os frutos do Espírito Santo. Elas têm temor a Deus, elas têm amor, elas são capazes de perdoar, elas são pessoas boas que se preocupam com as outras pessoas e se sacrificam para levar o Evangelho e ainda ajudar aquelas pessoas que, inclusive, as perseguem. Elas conseguem amar. Porém, as pessoas que estão na cidade de Babilônia, onde tem uma avenida que se chama Jesus, mas que na verdade não é o Jesus, Filho de Deus, é um falso Jesus com um falso ensinamento que de certa forma acaba sendo o próprio diabo enganando aquelas pessoas ali. Então essas pessoas elas não são transformadas. As pessoas que se dizem cristãs, que estão frequentando seitas cristãs, ou as pessoas que são do mundo, que não conhecem Jesus ou que fazem parte de outra religião, essas pessoas elas não são transformadas, porque afinal, se elas não estão no caminho certo que é Jesus, elas não encontrarão a verdade. E a Bíblia diz que o Espírito Santo de Deus é ele que nos ensina toda a verdade. Portanto, se não há verdade ali, não há o Espírito Santo para nos ensinar e nos guiar. Portanto, elas não serão transformadas. Por mais que tentem, não serão transformadas e se cumprirá aquilo que Jesus disse. Conhecereis o fruto
conhecereis a árvore pelos seus frutos. Portanto, os cristãos, os verdadeiros servos de Jesus Cristo, que tem nesse mundo, que há nesse mundo, você pode ter certeza que há muitos homens e mulheres de Deus nesse mundo fiéis a Cristo. Essas pessoas, elas são conhecidas, porque elas são diferentes do mundo. Elas são pessoas que elas causam espanto nas pessoas. O seu modo de agir, o seu modo de pensar, o seu modo de reagir às circunstâncias difíceis é diferente. Porém, aquelas pessoas que não são de Cristo, que estão, digamos assim, na Babilônia, elas têm um comportamento totalmente idêntico às pessoas do mundo. São pessoas que não amam, são pessoas que desprezam, são pessoas que têm preconceito, são pessoas que, como se diz, dão um mau testemunho diante de Deus. E é interessante, como eu falei no texto de Apocalipse, quando Deus fala, sai dela, povo meu. Então fica claro que há povo de Deus onde não deveria estar. Há povo de Deus na Babilônia, há povo de Deus nas seitas cristãs, há povo de Deus no mundo, há povo de Deus nas religiões. E uma questão que também eu li na Bíblia, que Jesus fala o seguinte, quando ele está falando para o apóstolo Paulo, que ele está querendo dizer o seguinte, continue pregando o meu evangelho, porque há muito povo meu nesta cidade. Essa cidade que ele estava falando era Roma. Só que quando Jesus falou isso para Paulo, essas pessoas que Jesus disse que era povo dele, não haviam se convertido, certo? Então é esta a razão pela qual nós que servimos a Cristo devemos pregar o Evangelho. Muitas pessoas querem pregar o Evangelho, querendo sempre assim ter, como se diz, retorno positivo. E isso não é uma coisa que não vai acontecer. Você vai encontrar pessoas que vão bater a porta na sua cara, você vai encontrar pessoas que vão te humilhar, que vão te xingar, que vão te tratar mal. No entanto, escuta bem isso que eu estou falando, isso que é muito importante. A gente não deve parar de pregar o Evangelho. A gente deve permanecer testemunhando e falando de Jesus. Sabe por quê? Porque essa palavra que nós que servimos a Cristo estamos pregando ao mundo e àqueles que estão sendo enganados nas seitas cristãs, essa palavra é verdadeira e fiel, ela é de Jesus Cristo e ela servirá de testemunho para aqueles que estão em Cristo, a favor deles. Porém, ela será testemunho contra aqueles que não acreditaram. Por isso, se eu falo com alguém que talvez não está evangelizando, não está falando de Cristo porque acha que não vai. Por isso, se eu falo com alguém que não está evangelizando, não está falando de Cristo para ninguém, com medo de não conseguir ter um retorno positivo, com medo de talvez ser humilhado, maltratado, saiba que primeiro Jesus disse que o mundo nos odiaria. Então, assim, se você quer falar de Cristo, você tem que ter consciência de que as pessoas vão te odiar, aqueles que não querem ouvir a verdade. E se você tem medo de não ter um retorno positivo, ó, você primeiramente tem que tirar isso da sua cabeça, porque está escrito, né, que muitos não ouvirão a palavra que nós pregamos, mas você tem que entender, como eu disse há pouco, que Jesus tem povo que ainda não ouviu o evangelho dele. Jesus tem povo que ainda não teve oportunidade de conhecer a verdade. Ele está dizendo o seguinte, como ele sabe todas as coisas, ele já previu tudo, então, dentre as pessoas que estão no mundo, ele sabe quem vai se converter e quem não vai. Mas ele não vai falar pra gente, porque imagina se ele falasse assim pra gente, ó, aquele ali vai se converter, você ia lá e pregava. Ó, aquele ali não vai se converter, então você naturalmente não ia pregar para aquela pessoa, você não ia querer pregar porque você sabia que não ia ter efeito. Então é por isso que Jesus não fala pra gente quem vai e quem não vai, porque essa palavra, ela tem que servir de testemunha a favor dos que irão crer, e ela tem que servir de testemunho contra aqueles que não irão crer. Porque pensa bem, no dia do juízo, essa pessoa lá aparece lá e fala o seguinte, mas ninguém falou dessa palavra para mim, ninguém falou desse evangelho para mim. Então, assim, aí ele não seria justo, né? Jesus condenar ele. É por isso que ele manda que a gente fale, porque se naquele dia a pessoa falar alguma coisa, Jesus falaria, não, o meu evangelho foi pregado para você, você não quis crer. Então, se você não quis crer, isso significava que você não queria a vida eterna, que você não queria viver comigo. Portanto, você fez a tua escolha. Então, é por isso que temos que pregar o evangelho, quer a pessoa creia ou não. Nós temos que pregar. Por essa razão, porque ela será testemunha a favor de nós que cremos e contra aqueles que não creem. Certo? Então,
eu ainda vou fazer um vídeo mais à frente, lhe mostrando a forma como eu acredito ser. Acredito não, é a forma que é, segundo o que eu vejo na Bíblia, para você conseguir encontrar o caminho, tá? Eu não estou aqui dizendo assim, porque eu sei que muitos aí falaram, ah, você está achando que é o cara da verdade, que ele é o santo e tal. Eu sei que tem pessoas que vão dizer isso, mas tudo bem, podem dizer. Eu sei no que eu creio e eu vou falar o que eu creio e vou ensinar aqueles que querem aprender, certo? Então, assim, tem como você encontrar o caminho, mas uma coisa fica de sobreaviso, fica em mente, é o seguinte, eu faço essa pergunta para você meditar. Em qual cidade você faz parte, de qual reino? Porque Jerusalém é do reino dos céus, mas Babilônia é do reino da terra. Então a pergunta é, você é do reino da terra, da cidade de Babilônia, ou você é do reino dos céus, da cidade celeste? Você está no caminho correto, que é o Jesus verdadeiro, ouvindo e vivendo o evangelho verdadeiro, ou você está vivendo um evangelho que não corresponde à verdade, ao que está na palavra de Deus e que não corresponde à verdade de Deus? Então medita nessa questão, tudo que eu falei, medita nessa situação e não deixa de orar a Deus e perguntar a Deus se tudo que eu falei aqui é verdade ou não. Porque esse é um ensinamento que eu vou repetir sempre que eu postar os meus vídeos. É uma coisa que Paulo fez e eu acredito que todos nós que pregamos devemos deixar claro bem isso. Que a palavra que nós falamos ela é de Cristo, mas que você tem o dever de comprovar se o que nós estamos falando é verdade ou não. Porque assim vocês evitarão de ser enganados. Porque quando você pegar a palavra que eu estou passando e lá na Bíblia consultar e ver que está igual, aí você pode confiar. Mas se o que eu estiver falando aqui não está de acordo com o que está escrito lá, então você pode desconfiar. Mas em última instância, nunca deixe de perguntar a Deus primeiro, porque você só ir lá e pela que outras pessoas falam ou pelo seu próprio entendimento, você ainda corre o risco de não compreender a verdade, de ainda errar. Então a nossa segurança maior é o Espírito Santo de Deus, que está aí para nos guiar a toda a verdade. Então faça perguntas a Ele, faça orações a Deus, peça a Ele para te guiar a toda a verdade. Amém? E que a paz de Cristo esteja sobre todos os que ouvirem estas palavras. A paz do Senhor. Amém.